Que alegria receber você mais uma vez para ouvir a palavra de Deus. E Deus quer moldar a sua vida. Esse é o desejo do Senhor, nos moldar, nos transformar cada dia mais parecido com Ele. Essa é a vontade de Deus. Porque no mundo que vivemos, se deixarmos ser moldados pelo mundo, vamos ser maus exemplos. Nós não vamos alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, por não viver aquilo que Deus preparou para nós. Santidade, honestidade, exemplo, caráter, atitudes. Você vai entender através dessa palavra. Se eu pudesse dar um nome a ela, seria: deixe Deus te moldar. Deixe Deus te moldar. Porque o mundo também molda as pessoas. Só que o mundo molda para te destruir da forma que ele quer. E você, que é um cristão, ou que está vivendo o mundo, você sabe como é viver o mundo. O trabalho do inimigo é destruir o ser humano, a criatura de Deus, ou os filhos de Deus, aqueles que já converteram a Cristo. Essa é a grande verdade. E isso precisamos entender. Precisamos ter esse entendimento, ter essa direção que temos que alcançar todos os dias das nossas vidas. Porque o mundo, ele vem para nos enganar. Ele oferece coisas que aos olhos nos agrada, mas atrás dessas coisas vem a destruição. E eu quero ler para você, para que você entenda em Romanos 12, do 1 ao 3, para que possamos entender o que Deus quer falar aos nossos corações. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imite a conduta e os costumes desse mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Como mensageiro de Deus, diga a cada um de vocês: seja honesto na avaliação de si mesmos, medindo seu próprio valor pela quantidade de fé que Deus lhe concedeu. É o que está escrito, é o que eu li em Romanos. O apóstolo Paulo está nos dizendo aqui o que devemos, como devemos adorar a Deus. De que forma? Oferecendo nossos corpos vivos. Porque morto não adora a Deus. E aquele que vive o mundo, ele está morto. Ele nunca vai adorar a Deus no mundo, porque no mundo jaz o maligno. Está em João, 1 João 5,19. No mundo jaz o maligno. Então o mundo é dominado pelo diabo. E essa palavra vem nos ensinar que devemos oferecer nossos corpos vivos em adoração ao Senhor. As igrejas estão cheias de pessoas, as religiões, para ser mais claro, estão cheias de pessoas que não deixam Deus moldá-las. Porque o velho homem
A velha mulher continua. Elas não deixam, elas não praticam o evangelho quando ela sai da igreja. Essa é a grande verdade. Elas voltam, saem da igreja e continuam com as mesmas condutas, dando mau testemunho. Não é testemunho para ninguém. Não dá bom testemunho para ninguém. Porque a velha natureza não deixou Deus moldar. Você vai lá, tudo bem, escuta a palavra como você está escutando e vendo. Mas entra aqui, sai aqui. Não guarda a palavra, não deixa Deus ser o molde da sua vida. E quer uma vida abençoada, cheia de realizações, mas deixando o mundo te moldar. Se o mundo te molda, é o diabo que está te moldando, é o diabo que está te guiando, filho. Ei, filha, se você vive as coisas desse mundo, você está se afastando de Deus a cada dia mais, porque no mundo não tem como você adorar fazendo a vontade do diabo. Você está adorando ao diabo. Porque se você faz as coisas desse mundo, deixando o mundo te moldar, como a palavra está nos dizendo aqui, eu quero ler para você. Não imite a conduta e os costumes desse mundo. Não imite a conduta nem os costumes desse mundo. Qual tem sido a sua conduta, os seus costumes? O que tem te feito? O que tem chamado a sua atenção nesse mundo? Que são várias coisas, várias situações, porque o inimigo, ele o tempo todo quer tirar o seu foco de Deus, quer tirar você da presença de Deus. E ele oferece as coisas do mundo. São coisas, se eu for citar as coisas que o mundo te oferece, a televisão, as baladas, é tanta coisa que eu vou falar aqui, que eu vou perder aqui um bom tempo aqui, falando do que o diabo oferece para as coisas desse mundo. São várias. Você é uma pessoa inteligente, você sabe que o mundo oferece muitas coisas para destruir a sua vida espiritual primeiramente. Porque o morto não adora a Deus. É isso que o diabo quer. Ele quer te matar espiritualmente para que você afaste totalmente de Deus. E ele te destrua no mundo, porque ele te oferece alguma coisa. Quantos cristãos estão dentro das igrejas escutando música do mundo? Como que você quer ser um cristão escutando as músicas do mundo, filho? Tenha dó. Se você não gosta dos louvores de Deus, a do mundo piorou. Mas é o que te agrada? Você está fazendo a vontade do diabo. Porque Deus criou a música. E o diabo está destruindo através de letras que destrói, através de letras que te levam para a depressão. Preste atenção nas letras da música desse mundo. São para te destruir. São para te deprimir. São para te levar para as bebidas, para as baladas e por aí vai. Tantas coisas que o mundo te oferece. Eu estou citando algumas coisas. Mas nós temos que deixar Deus nos moldar. Deixar Deus nos levar para a rota que Ele preparou para cada um de nós. E isso nós precisamos tomar essa atitude de oferecer nossos corpos vivos como adoração ao Senhor. É isso que a palavra está falando aqui. Que ele seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você tem vivido uma vida de santidade, mulher? Você tem vivido uma vida de santidade, homem? Porque é isso que Paulo está falando para nós. Para que nós oferecemos nossos corpos vivos, santos e agradáveis a Deus. Olha as suas condutas, porque aqui continua nos ensinando que para que nós olhamos para nós mesmos e tiramos nossas conclusões. Tira as conclusões do que você tem vivido. O que você tem sido exemplo para as pessoas. Qual tem sido a sua conduta nesse mundo. Porque tem como você ser exemplo para as pessoas. Você viver nesse mundo de trevas, de engano e de mentira e ser exemplo para as pessoas. Mas para isso você tem que praticar as coisas de Deus, não as coisas do mundo, não
aceitar as ofertas desse mundo, para que o mundo não te molde, porque se o mundo te moldar, ele vai te destruir, ou já te destruiu por completo. Porque essa é a vontade do diabo, destruir a criatura ou o filho de Deus, através das ofertas que ele tem. Manjares, pratos cheios de coisas agradáveis aos olhos, mas que traz o pecado, a ruína até a sua vida. Mas para isso nós temos que mudar nossos pensamentos. O que você tem pensado? As pessoas querem mudar os pensamentos vivendo as coisas do mundo, não tem coragem de ler uma Bíblia. Como que você vai viver as coisas de Deus se você não lê a palavra dele? Você vai viver o mundo, você vai viver em pecado, porque o mundo, nada que tem no mundo que ele te oferece é para você viver em santidade, é para desviar o seu foco de Deus, é para afastar os seus olhos de Deus, é para tirar você da igreja mesmo. Começa com a musiquinha, começa com o convite, começa com várias situações. E quando você assusta, você já está fora da igreja. Porque dentro da igreja você não quer viver o que Deus fala para você viver. Você não pratica o que o cristão deve praticar. Leitura bíblica, oração, jejum, obediência à palavra, obediência às coisas de Deus. Sai da igreja e faz tudo que o mundo te oferece. Que adoração é essa a Deus se você é o templo do Espírito Santo? Nós somos o templo do Espírito Santo. Se você já se converteu a Cristo, você carrega o Espírito Santo dentro de você. Qual exemplo você tem dado? Qual é a sua adoração a Deus? Se você carrega o Espírito Santo dentro de você, mulher. Se você carrega o Espírito Santo dentro de você, homem. Qual é essa adoração? Sai da igreja, mas não é exemplo para ninguém. Nem para você próprio. Tira as suas conclusões. Olha para você no espelho. Olha para você próprio, mulher. Olha para você próprio, homem. E olha as suas condutas, se dizendo cristão ou cristã. Sabe qual é a diferença de adoração para louvor? É uma grande diferença. Louvar a Deus é você cantar os louvores, as músicas cristãs, hinos cristãos. Isso você está louvando a Deus. Um tempo ali que você louva através das músicas e dos louvores. A adoração é você adorar a Deus 24 horas por dia. Sabe como? Através das suas atitudes, através de você ser exemplo no trabalho, dentro de casa, fora de casa, dentro do casamento, fora do casamento. Da onde que você colocar os seus pés, você adorar a Deus com as suas atitudes. Isso é verdadeira adoração. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Nós adorarmos a Deus 24 horas por dia. Não é ficar louvando Ele. Pode ser, pode, mas é a sua conduta aqui na terra. Qual tem sido a sua adoração a Deus? Com seus corpos vivos. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Nós devemos adorar a Deus o tempo todo. Aonde que nós formos, nós temos que adorar a Deus, ser exemplo para as pessoas. Porque o mundo não é exemplo para ninguém. O mundo é sempre um amigo te chamando. Vamos para a balada, vamos pegar, vamos fazer isso, vamos usar droga, vamos pegar a mulherada. É isso que o mundo te oferece. Vamos para um show, vamos fazer isso ou aquilo. É isso que o mundo te oferece. As pessoas que estão no mundo, elas não são exemplo. Elas querem que você seja igual a elas. E elas te convidam e até te pagam para você ir com elas. Que eu já vivi o mundo. As pessoas pagavam para estar do lado delas, para viver aquilo que elas estavam presas, sendo moldadas pelo mundo, sendo moldadas pelo diabo, porque no mundo jaz o maligno. Quem domina o mundo é o diabo, filho. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, está escrito. E eu vou ler para você. E assim vocês aprenderão de experiência própria. Olha o que a palavra está falando com você aqui hoje. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas não é viver no mundo da forma que você está vivendo.
Não é do jeito que você quer. É do jeito que a Bíblia nos ensina. É do jeito que Deus quer. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É mudando nossos pensamentos. O que você tem pensado o tempo todo? O que tem vindo à sua mente? São coisas do Espírito Santo? Ou são setas do diabo que você tem deixado inflamar a sua mente? E você tem cometido, tem aceitado qualquer oferta que o mundo venha trazer até você? Qual tem sido a sua conduta? Qual tem sido a sua atitude? Nós temos que adorar a Deus constantemente. Para que isso, nós venhamos ter uma mente renovada. É isso que a palavra está nos falando aqui. Uma mente renovada em Cristo. Uma mente renovada nas coisas de Deus. Praticar as coisas de Deus. Você vai, fica 1 hora dentro da igreja, escuta a palavra, pratica ali 1 hora. O resto da sua vida, das 23 horas que sobra da sua vida, você adora o diabo. Adora uma hora dentro da igreja, porque está lá dentro, não tem nem como não adorar, porque está lá, teve a atitude de ir até a igreja, ser a igreja, aquele momento ali, ir até a religião que a igreja é você. Tem 1 hora ali de adoração ou de louvor e por aí vai. 1 hora ou 1 hora e meia, sai da igreja, volta a fazer tudo que não deveria fazer. Você tem que se arrepender, filho. Você tem que se arrepender, filho. Não deixar o mundo te moldar, mas sim Deus te moldar. Fazer ele semelhante ao Filho dele, Jesus. Aquele que não morreu sem pecado, não teve pecado. Morreu pelos seus pecados e pelos meus pecados. Nós temos que ser exemplo nessa terra. Qual tem sido o molde que você tem deixado ser moldado? Qual tem sido as suas atitudes? Qual tem sido os seus costumes? O que você tem sido fora da igreja? Porque essa é a verdadeira adoração. Porque na frente dos outros ali dentro da igreja, é muito fácil você adorar a Deus. Você cantar louvores a Deus. Mas fora da igreja, essa é a verdadeira adoração. Essa é a verdadeira adoração a Deus. Com nossos corpos vivos, nós sermos exemplo para as pessoas. Nós darmos exemplo para as pessoas. Nós temos os costumes cristãos e praticá-los. As pessoas querem ser abençoadas fazendo as coisas do mundo, a vontade do diabo, os costumes desse mundo. Acorda, filho, acorda, filha. Se você não fizer as coisas de Deus, você vai fazer a do diabo, a do mundo. Qual tem sido as suas condutas? Qual tem sido o seu testemunho? Qual tem sido a sua trajetória fora da igreja? O que você tem vivido? O que você tem vivido? Para que vivemos as coisas de Deus, nós temos que ter atitude. Nós temos que decidir viver as coisas de Deus. Para que Ele venha transformar a nossa mente com pensamentos de santidade, com pensamentos de coisas boas. Porque o mundo só traz coisas, pensamentos errados, pensamentos de pecado, pensamentos de destruição. Pensamentos que nos afastam de Deus. Mas para viver as coisas de Deus, é aceitar Ele como Deus nas nossas vidas e praticar. A primeira coisa, a leitura bíblica. As pessoas querem viver Deus e ir 1 vez por semana na igreja, recebendo aquele cafezinho ali, e fica o resto da semana sem ler uma Bíblia. Fica o resto da semana 7 dias sem receber uma palavra, sem ver alguma coisa de Deus, e quer ter uma vida espiritual, e quer bombar, quer ser aquele cristão top dos top. Não tem como, filho. Isso é diariamente. Saiu da igreja, tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que jejuar constantemente,
Tem que buscar as coisas de Deus. Larga essa novela, mulher. Larga essa novela, homem. E vai ver uma pregação. Vai ver algo de Deus. Vai ver algo que edifica a sua vida. Isso está destruindo as suas condutas. Está destruindo o seu caráter. Está destruindo as suas atitudes. Porque se você quer viver as coisas do mundo, é o diabo que vai moldar você. E vai moldar as suas atitudes. E vai moldar o seu caminhar. E vai moldar as suas vestimentas. Vai moldar a sua fala. Porque é isso que ele quer. Moldar você, destruir você por completo, porque aquele que não é exemplo para ninguém, ele leva mais alguns para o abismo junto com ele. Mas aquele que quer o caráter de Deus, os exemplos que Jesus nos deixou, de santidade, de purificação, de honestidade, de atitude, de bons exemplos, é isso que Deus quer que nós sejamos aqui nessa terra. Há quanto tempo você vai perder mais tempo, homem? Há quanto tempo você vai perder mais tempo, mulher? Vivendo as coisas do mundo? Deixando o mundo te moldar? Você não é obrigado a servir Cristo, mas se você aceitou Cristo e você é exemplo de Cristo, semelhança dele aqui na terra, você tem que parecer com ele, homem. Você tem que parecer com ele, mulher. Você não pode envergonhar o evangelho de Cristo. Eu não estou mandando você sair da igreja, mas se você se diz um cristão, seja exemplo para as pessoas, não mau exemplo. Quem não tem caráter é o diabo. Quem é mentiroso é o diabo. Como têm sido as suas condutas? Como têm sido as suas atitudes? Deixa Deus te moldar, homem. Deixa Deus te moldar. Para que você seja semelhante a Ele. Para que você pareça mais com Ele. Ei, mulher, deixa Deus te moldar. Para de viver as coisas do mundo. Para de aceitar as ofertas do mundo. Para de deixar o diabo te moldar. As coisas do mundo é para destruir o seu casamento. É para destruir o seu caráter. É para destruir as suas atitudes. É para destruir você do caminho de Deus. O diabo sempre vai trazer ofertas para te desviar do caminho de Deus. Sempre ele vai tirar você do caminho de Deus. Eu quero ler João 2, 15 e o 17, que está escrito assim. Olha o que está escrito. Olha o que Deus quer falar para você hoje, homem. Olha o que Deus quer falar para você hoje, mulher. Este mundo está perecendo, e as coisas más e proibidas perecerão com ele. As coisas do mundo vai ficar aqui no mundo. Mas todo aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus, viverá para sempre. Está falando de salvação aqui. Se você viver as coisas do mundo, você vai ficar junto com o mundo. No pecado, na destruição, na condenação. Vai perecer, filho. Talvez você está perecendo aí fazendo a vontade do mundo. Deixando o mundo, o molde da sua vida ser o mundo. Mas se você decidir, mas todo aquele que perseverar, o que é perseverar aqui, ó? É você abandonar as coisas do mundo, é aceitar as coisas de Deus e praticá-las, ser exemplo para as pessoas, ter uma atitude de um cristão de verdade. Tira a conclusão de você, olha para si próprio, é o que Paulo estava falando. Olha para si. Aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus, viverá para sempre. Filhinhos, chegou a hora final deste mundo. Vocês já ouviram falar do anticristo que vem, e já apareceram muitas pessoas assim. Isso nos deixa ainda mais convencidos que o fim está próximo. João está falando aqui do fim do mundo. Se o mundo, as coisas do mundo têm te moldado, cuidado com o fim, porque é isso que o inimigo quer, destruir a sua vida. Não deixe o mundo te moldar. Chegou o tempo de você entregar a sua vida por Jesus de verdade, porque Ele é a verdade. O mundo é um mundo de mentiras, de engano, é um mundo de destruição. E nós temos que viver
o caráter de Deus, os exemplos que Jesus nos deixou. Porque a palavra hoje deixa Deus moldar você. Porque Ele vai moldar como Ele fez o Filho. Como Ele mandou o Filho descer nessa terra e nos dá o exemplo de amor, de tudo aquilo que Deus tem para nós. O Filho é o próprio exemplo. O Filho, Ele é tudo que representa nós aqui nessa terra. Ele veio e passou aqui e deixou tudo escrito para nós. Que você passe a ser moldado por Deus lendo a palavra dele. Porque se você não lê a Bíblia, você nunca vai conhecer Deus. Você nunca vai ser moldado por Deus. Você nunca vai ter a atitude de um cristão. Vai ser um religioso, uma religiosa. Vai viver as coisas desse mundo. Vai à igreja, mas não tem mudança. Vai na igreja, mas não tem transformação. Vai na igreja, mas não é igreja. Porque a igreja é você. Aquilo é uma religião. Um lugar que você vai buscar uma comunhão. Vai ouvir a palavra. A igreja é você. Seja igreja lá e fora dela. Seja a igreja. É você. Deixe Deus moldar você. Deixa Deus te moldar. Essa palavra que Deus trouxe para você hoje. Jesus te ama. Não vive as coisas do mundo. Viva as coisas de Deus. Forte abraço.